Fique comigo até o final, porque essa história bíblica que eu vou te contar agora não é só um relato do passado. Ela é um segredo que pode mudar o seu dia de hoje, se você ousar ouvir com o coração aberto. Era uma vez, em uma terra poeirenta e árida chamada Galileia, um homem chamado Elias, um pescador simples, cujas mãos calejadas pelo mar carregavam o peso de noites sem peixes e dias sem respostas. Elias não era um apóstolo famoso, daqueles que a história imortaliza com nomes gravados em pergaminhos sagrados. Ele era apenas um seguidor anônimo, um daqueles que se aglomeravam ao redor de Jesus como mariposas, atraídas por uma luz fraca no escuro. Mas dentro dele, dentro dele, fervia uma tormenta que nenhum rede poderia conter. Sua esposa estava doente, tossindo sangue sob o sol impiedoso, e seus filhos choravam de fome enquanto ele voltava para casa vazio, o coração apertado, como uma corda prestes a romper. "Deus, por quê?" ele murmurava nas noites solitárias, ajoelhado na areia fria, as lágrimas misturando-se ao suor salgado da pele, sentindo o cheiro de peixe podre e o gosto amargo da dúvida. Ele tentava rezar como os rabinos ensinavam, com palavras longas e rituais vazios, mas nada mudava. O vazio só crescia, como uma sombra que engole a luz, e Elias se sentia abandonado, perdido em um mar de perguntas sem fim. Onde está o Pai que dizem que cuida de nós? Porque meu dia é só dor e silêncio. Então veio aquele dia fatídico, um amanhecer que começou como todos os outros, com o vento uivando pelas colinas e o ar carregado de umidade que grudava na pele como um manto de angústia. Elias seguiu a multidão até uma montanha isolada, onde Jesus, o mestre que ele tanto admirava, se sentava com os discípulos, o rosto sereno contrastando com o caos ao redor. O sol batia forte, fazendo as pedras quicarem calor, e o suor escorria pelos rostos exaustos. Mas algo no ar era diferente, uma tensão elétrica, como antes de uma tempestade. Elias se aproximou, o coração batendo descompassado, e ouviu os outros discípulos murmurando suas preces confusas, cheias de egoísmo e repetições vazias, como ecos de um poço seco. Ele se sentiu exposto, vulnerável, como se suas próprias dores fossem exibidas para o mundo ver. Foi então que um dos apóstolos, Pedro, com a voz trêmula de frustração, se aproximou de Jesus e disse: "Mestre, ensinai-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos." O silêncio caiu como uma cortina pesada, e Elias sentiu um arrepio subir pela espinha. Era como se aquela pergunta fosse a sua, ecoando as profundezas da sua alma ferida. Jesus ergueu os olhos, aqueles olhos que pareciam penetrar a alma, e com uma voz calma, mas carregada de uma autoridade que fazia o vento parar, começou a ensinar. Não com palavras grandiosas ou rituais complicados, mas com uma simplicidade que cortava como uma lâmina afiada no escuro. "Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome." Ele começou, e Elias sentiu um calor subir do peito, como se o sol finalmente tocasse sua pele gelada. Cada palavra era um bálsamo, uma ponte sobre o abismo da sua dor. "Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu." Elias fechou os olhos, imaginando o reino de paz descendo como uma chuva suave sobre sua casa, curando a esposa, enchendo a mesa de pão. "E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores." Ah, que golpe no coração de Elias, que guardava rancor contra os cobradores de impostos que o exploravam, e de repente o perdão fluía como um rio liberto, lavando a amargura que o envenenava. A intensidade crescia, o ar ao redor da montanha parecia pulsar com a presença divina, e Jesus continuou: "E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal." Elias tremeu, recordando as tentações do desespero que o levavam a duvidar, a abandonar a fé. Mas agora, com essas palavras,
Ele sentia uma armadura invisível se formando, uma força que transformava o medo em coragem. Não era só uma oração, era uma arma contra o caos do dia a dia, uma chave que abria portas trancadas há anos. Enquanto Jesus falava, Elias sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto, o cheiro de terra úmida misturando-se ao perfume de flores silvestres que brotavam ali perto, e um dilema interno o rasgava. E se isso for real? E se eu puder mudar meu dia com isso? Os discípulos ao redor murmuravam, alguns céticos, outros tocados. Mas para Elias era uma reviravolta inesperada. O mestre não estava só ensinando. Ele estava revelando o coração do Pai, um Pai que ouve, que provê, que perdoa, que protege. A tensão subia, como uma onda se formando no mar, e Elias se perguntou: o que acontece se eu aplicar isso agora, nesse exato momento? E então o clímax chegou como um trovão suave. Jesus terminou a oração, e o grupo desceu a montanha em silêncio reverente. Mas Elias não conseguia parar de repetir as palavras em sua mente, sentindo uma paz inédita invadir seu ser, como um vento fresco dissipando a neblina da dor. Ao voltar para casa, ele testou o segredo. Ajoelhou-se ao lado da cama da esposa, sussurrou o Pai Nosso com o coração aberto e, milagrosamente, naquela tarde, ela tossiu menos, comeu um pouco de pão que ele encontrou no mercado e os filhos sorriram pela primeira vez em semanas. O dia que começou em trevas terminou em luz, uma transformação que Elias carregaria para sempre, provando que essa oração não era mera repetição, mas um portal para o divino, capaz de alterar o curso de uma vida inteira. Como está escrito em Mateus 6, 9 e 13, essas palavras eternas ecoam através dos séculos, um versículo vivo que choca pela simplicidade e pela profundidade. Pai nosso, livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Agora pare e reflita. E se essa história de Elias não for só um eco do passado, mas um espelho para o seu dia de hoje? Imagine aplicar o Pai Nosso agora, sentindo essa mudança pulsar em você, transformando o estresse em serenidade, a ansiedade em confiança. Você acredita que isso pode realmente acontecer na sua vida, como aconteceu com ele? Já viveu um momento em que uma oração simples mudou tudo? Se isso te tocou fundo, se acordou algo no seu coração, é porque esse vídeo chegou até você por um motivo maior. Compartilhe nos comentários o que essa oração significa para você. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas que vão mexer com sua alma. Mas só se você tiver coragem de deixar que ela mude o seu dia para sempre. Amém.